Fala rapaziada, está começando mais um Falando de Mercado aqui na íntegra. Hoje, dia 22 de junho, quinta-feira, estamos encerrando aí mais uma semana de negociações dentro do mercado de Forex. Para quem não me conhece, meu nome é Wilker Muniz, faço parte aqui da Íntegra Investimentos e hoje eu vou estar compartilhando um pouco da minha visão de mercado aqui para vocês do dia de hoje, tá bom? Como vocês já sabem, eu opero de forma institucional, ou seja, as minhas tomadas de decisão são feitas dentro dos pontos institucionais, para que eu possa andar junto com eles e não contra eles. Ok, como vocês já sabem, eu opero dois ativos, os ativos que eu mais fico de olho aqui, que é o EURUSD e o GBP-USD, tá? Hoje não teve tanta oportunidade dentro do GBP-USD, na verdade nem teve oportunidade no GBP-USD, não no meu operacional, não para mim, mas teve no EURUSD. Vou explicar aqui para vocês o que eu vi aqui no EURUSD e o que me motivou a fazer essa tomada de decisão, ok? Seguinte, galera, o que eu percebo de cara aqui no Higher Time Frame, no gráfico de 4 horas? Que o EURUSD ele está fazendo, sim, topos e fundos ascendentes, correto? Então eu sei que o mercado ele está dentro de um padrão altista, dentro de um movimento para alta. Ok, tendo em vista, eu sei que o preço também está muito esticado, Aqui a gente tem uma linha de tendência, vou até colocar aqui como liquidez, porque você sabe que linha de tendência, topos iguais, fundos iguais, servem como liquidez para o institucional, ok? Certo. Por que eu marquei essa região aqui de oferta? Não é um ponto em que eu tomaria minha decisão, ou seja, eu colocaria minha ordem aqui apregoada, porque, inclusive, se eu tivesse colocado aqui, teria tomado um stop aqui por sweep, certo? Olha só, o pavio ali teria me sweepado. Então, não coloquei a ordem pendente aqui, tá? Até porque isso aqui no passado do gráfico eu só usei para ter uma referência até onde o preço poderia dar uma respirada, tá? Até porque ele está em uma tendência de alta. A tendência dele aqui no Higher Time Frame é uma tendência de alta. Então, eu não vou procurar topos em uma tendência de alta. Eu marquei apenas para me ter uma referência para dentro da subestrutura eu fazer algum movimento ali de correção. Certo. O preço andou bem esticado, tá? A gente vê aqui nesse topinho, ó. Nesse topinho aqui, com essa mínima, o preço não chegou a corrigir 50%. Inclusive eu tinha marcado aqui este POI, seria uma região onde eu teria ordens pendentes, e essa outra aqui também. A ideia seria que o preço chegasse aqui para dar continuidade ao seu movimento de alta. Mas, bem, ele não fez isso. Ele rompeu o topo que ele tinha formado. Ele fez esse topo aqui, fez uma mínima e aí ele rompeu, validando essa mínima e agora validando este topo. Então agora eu tenho essa nova referência para que eu possa trabalhar dentro do mercado, certo? Ok. Tendo essa nova referência e vendo que o preço ele está em uma região aqui de supply, em uma região de oferta, eu tenho essa mínima e essa máxima para trabalhar, o que eu tenho que aguardar? Eu tenho que aguardar o preço voltar nos POIs, voltar aqui nos POIs, aqui eu tenho a extremidade, onde seria um possível ponto para o preço reverter e dar continuidade ao seu movimento. Só que seria no gráfico de 4 horas. Como a gente opera day trade, como a gente faz day trade, 4 horas não é tão interessante para a gente fazer as nossas tomadas de decisões, tá? Vamos aqui para o mid time frame, gráfico de 1 hora. Olha só, percebe que no gráfico de 1 hora, o EURUSD deixou um topinho aqui, 1 hora da manhã, por volta de 1 da manhã, deixou uma mínima aqui às 4 da manhã, e ele rompeu, formando assim um novo topo aqui às 8 horas da manhã, tá? Certo, eu tenho aqui a minha mínima no gráfico de 1 hora e tenho a minha máxima de 1 hora. O preço vem e rompe fazendo aqui um choque no gráfico de 1 hora, certo? Só que antes de fazer um choque no gráfico de 1 hora, ele tem que fazer o choque no time menor, aqui no lower time frame. Olha só, dentro da região de oferta, eu tenho a minha região de higher time frame alinhado para alta e o mid time frame também alinhado para alta. Só que o lower time frame ele começou a virar agora.
ele deixou um topo e deixou essa mínima aqui. E ele vem e rompe a mínima. Percebe que ele dá um sweep na mínima e volta, fazendo assim aquele padrãozinho que a gente gosta de operar. Se o preço ele está fazendo aqui um movimento, deixou uma mínima, uma máxima, rompeu a mínima, voltou, a gente tem essa estrutura para a gente trabalhar, certo? Sendo aqui o choque e aqui um boss. E aqui seria o choque. E aí a gente filtra os POIs para dar continuidade ao movimento, tá? Isso aqui eu consegui identificar no lower time frame, tá? Ele vai mostrar, vai acionar primeiro no lower time frame para depois acionar nos outros times. Então eu tenho aqui essa máxima, vou até marcar essa mínima aqui, ó, e essa mínima. Vamos aqui para o gráfico de 5 minutos para a gente poder filtrar a nossa entrada. Olha só. Eu tenho essa região aqui de POI. Por que eu marquei essa região? Por conta dos imbalances que tem aqui. Se você não tem esse indicador no seu TradingView, você pode até colocar o imbalance detector. Eu teria esse imbalance aqui. Teria este imbalance. Só que como essa parte já está na região de demanda, eu vou colocar essa região aqui. Mas teria o imbalance logo acima. Então não faria muito sentido eu meio que colocar dois POIs, um do lado do outro aqui, ó, um em cima do outro, na verdade, né? Não faria sentido. Então, o que eu faço? Coloco 50 a 50, olha só. Então, pronto. Essa é a minha região de POI, tá? Caso ele chegasse a romper aqui, eu teria o extremo. Mas não é tão interessante você pegar no extremo, porque quando ele chega no extremo, principalmente aqui, o gráfico alinhado para alta no higher time frame e alinhado no mid time frame, poderia ser apenas um sweep aqui no lower time frame, tá? Então, o extremo aqui se tornaria perigoso executar uma operação de venda no extremo. Ok, identifiquei aqui um POI válido, tá? Ele vem, inclusive, aqui ó, de uma região de demanda na subestrutura. A venda tirou, né? E agora o preço está voltando lá na região. Então, quando o preço chegou nessa região, fazer tomada de decisão por risco entry. Risk entry, 50% da região. Vou colocar o stop. Poderia colocar o stop aqui acima da máxima? Poderia. O stop ficaria um pouco caro, tá? Mas o ideal seria você colocar o stop aqui acima da sua região, né? Acima do seu POI. E aí o alvo, Will, ó, a gente recomenda que você saia na mínima, tá? No mínimo aí você vai buscar 1 para 5. Vou colocar aqui na mínima, ó. 1 para 5 seria aqui. Seria aqui na mínima do movimento. O gráfico de 5 minutos, 2 candles, já teria pagado aí o seu take aí, 1 para 5. Ou a mínima aqui do gráfico de 1 hora, que seria o recomendável, tá? Então, uma operação aí que pagou 1 para 6 aí, 1 para 6,5, tá? Então, seria, se seu stop fosse, eu arrisco $100 por operação, aqui de retorno, em 5, 10, 15 minutos, você teria um retorno de $650, tá? Em cima dos seus $100. Ok. Tendo aqui o seu primeiro trade, certo? Por que eu colocaria aqui na mínima do 1 hora? Porque eu não sei se ele vai romper. A gente não sabe o que o mercado faz. Isso aqui é o que eu faço. Então, não sei se ele vai respeitar no gráfico de 1 hora e dar continuidade ao seu movimento de alta. Lembra, a gente está trabalhando no higher time frame e no mid time frame uma tendência de alta, tá? Então, aqui seria o alvo na mínima do gráfico de 1 hora. Só que o preço rompe, tá? Ele rompe confirmando assim uma possível mudança de característica do preço. Então aqui a gente já tem a nossa nova máxima e aqui a gente tem a nossa nova mínima, tá bom? No gráfico até de 1 hora. Vamos ver aqui como é que ele vai estar no 1 hora. EURUSD. Não, 1 hora ele não formou um topinho ali em cima, ele formou no 15 minutos mesmo. Ó, deixou aqui no 15 minutos. Isso aqui tudo é uma pernada só num gráfico de 1 hora. Todo isso aqui é uma pernada só. Ele teria que fazer isso aqui para depois dar continuidade ao seu movimento, né? É o que eu estou aguardando. É o que eu aguardei praticamente a tarde toda. Ele formou aqui um topo no 15 minutos. E uma mínima no 15 minutos. Certo? A gente joga aqui o nosso Pyramid Scout, tá?
joga aqui o Premium Scout, preço trabalhando acima da região, vou colocar aqui nos 5 minutos. Por mais que a estrutura seja de 15, eu posso baixar o time para poder filtrar e até mesmo antecipar as minhas tomadas de decisões, tá bom? Então aqui o que a gente tem? Olha lá o indicador salvando de novo. A gente tem aqui o imbalance, tá? Até para subir um pouquinho mais aqui, ó, porque quando ele fez o imbalance, ele voltou para mitigar uma parte. Então eu posso subir esse imbalance aqui. Então o preço chegou aqui na região do imbalance. A gente coloca aqui ordem pendente, né? Pode ser até uma ordem pendente, pode executar a ordem aqui. Você vier aqui no 3 minutos, 3 minutos, 1 minuto. Opa, 1 minutinho. No 1 minuto a tomada de decisão foi até melhor. Só que a gente tem todo o imbalance, que é esse imbalance aqui, ó. Essa região aqui. E aí quando o candle fecha no movimento, né? Você pode fazer aqui a tomada de decisão no fechamento do candle, ou você pode fazer a tomada de decisão por risk entry, né? Aí vai do feeling de mercado. Não tem um padrão para seguir. É feeling de mercado. E aí o alvo é aonde? Na mínima. Na mínima de onde, Wilco? Na mínima da estrutura que a gente está trabalhando como referência, tá? Não é a mínima da estrutura de referência do 4 horas, mas sim do 15 minutos, ó. Take aqui na mínima. Pegando aqui risk entry, bem aqui, ó, 50% do movimento, stop acima, 50% do range, desculpa. Stop acima da região, tá mostrando aqui que o retorno seria 1 para 10, tá? Em 5, 10, 15, 20 minutos, o preço pagou 1 para 10. Então, juntando essas duas operações, dá um retorno de 16,5 para 1, certo? Então, essas foram as duas operações que eu vi aqui no EURUSD, tá? No GBP USD, para mim, não deu oportunidade. O preço, ó, após ele fazer esse topinho aqui, essa mínima, ele poderia dar continuidade aqui nessas subestruturas para a gente continuar pegando venda. Só que por que eu não peguei? Porque o preço já chegou na sua região aqui de demanda no gráfico maior, tá? No gráfico maior, essa região aqui para baixo já é uma região de demanda. Então aqui já é interessante eu pensar em compras. E este aqui é um POI comprador. O que eu estava aguardando? O que eu estava aguardando aqui a tarde toda e o preço não saiu do lugar, né? Ficou meio que consolidado dentro da região. Ele fez aqui um boss, deixou a máxima validada, fez aqui uma mínima. Então eu tenho essa estrutura para trabalhar. Só que para mim fazer uma tomada de decisão aqui, teria que ser o quê? A venda aqui, certo? Teria que ser uma vendinha mais ou menos aqui, uma vendinha aqui no Fair Value Gap, tá? E eu não fiz justamente por esse motivo, que o preço no time maior, né? Aqui para baixo é uma região compradora já. Então, para mim seria interessante o preço romper esse topo, voltar no POI que ele vai deixar refinado, e aí eu consigo pegar uma comprinha aqui, tá? Então, era isso que eu estou aguardando. Você consegue até ver aqui no meu gráfico que eu deixei um alerta aqui e um alerta aqui. Por que eu deixei um alerta aqui? Porque se ele rompe aqui, ele vai validar para mim um novo topo, tá? Então, eu vou ter uma nova referência de estrutura. E se ele rompe aqui, ele valida o choque. Então, já fico armado, né, para o que pode acontecer aí dentro do mercado. Vou trazer aqui o GBP-USD para vocês verem. GBP-USD marquei aqui toda essa manipulação aqui, né, todo esse sweep aqui, tirou quem estava comprado, tirou quem estava vendido. E o preço, até aqui no gráfico de 15 minutos, você percebe que ele não andou, né? Para mim não deu oportunidades aqui, tá? Vamos passear aqui pelo XAUSD. XAUSD é a mesma coisa, tá? No dia de hoje, dia 22, aqui, ó, dia 22, aqui de 10 horas, 9 horas, ele fez esse movimento aqui. Então a única oportunidade que ele teria me dado seria essa vendinha aqui, tá? E como eu estaria próximo aqui a uma mínima de 4 horas, não teria feito essa venda. Então aqui o XAUSD deu essa oportunidade. O único mesmo que deu para aproveitar aqui foi o EURUSD, tá? Então é isso, rapaziada. Esse é o conteúdo de hoje. Espero que tenha gerado
valor para você de alguma forma, tá? Se você quiser ficar por dentro da nossa programação da íntegra, aqui na descrição tem o link da nossa comunidade Forex na íntegra, tá bom? Se você quiser saber mais sobre o operacional, sobre mesa proprietária também, né? Sobre as mentorias, tá tudo aí no link Forex na íntegra, tá? Dá um joinha aí no vídeo, tá? Para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo. E toda vez que estiver falando de mercado, você vai receber, beleza? Então é isso, galera. Até o nosso próximo encontro do Falando de Mercado na íntegra. Alexa, apaga a lâmpada. Alexa, apaga a lâmpada. Está de brincadeira.